que bom que nós estamos aqui no Janeiro Rosa e Deus tem abençoado. Semana passada já foi uma bênção e essa noite também eu creio que será, já está sendo, né? Glória a Deus. E o Janeiro Rosa, para quem não veio na semana passada, são as mulheres dirigindo, pregando, e na próxima semana teremos outras e outras. E encerraremos com um teatro sobre o livro de Esther, amém? Com o nosso Teatro Zoe. Vamos então orar para entrarmos no momento da palavra. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por mais esse momento. Obrigado porque o Senhor prepara tudo, o Senhor nos foi misericordioso e estamos aqui nessa noite, Pai. Nós queremos te louvar e te engrandecer. E que nesse momento, Pai, toda a nossa alma, toda a voz do nosso eu se cale, que possamos estar com nossos ouvidos, nossos corações abertos para ouvir a Tua palavra, que todo o nosso pensar, nossas preocupações se calem e que nós possamos aprender mais de Ti, para que possamos cada dia mais ser parecidos com Cristo, Deus. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos em fé, porque o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, você já pode abrir sua Bíblia lá no livro de Esther. Esther é um livro bem pequenininho, e a Bíblia ela só tem 2 livros com nomes de mulheres. Um é Esther. Quem sabe o nome do outro livro? Ruth. Então, só tem essas 2 mulheres que tem um livro com o nome delas, contando a história delas. Olha que bênção. E ainda tem muitas pessoas que dizem, né, que Jesus, que Deus criou o homem e a mulher e é machista, e isso e aquilo. Então, durante toda a Bíblia, a gente vê a preocupação e o zelo de contar também as histórias das mulheres, como, mesmo em meio à cultura, que era muito diferente, e ainda é, naqueles países, mas Deus ele sempre se preocupou, e a mulher tem um papel muito importante na vida da família, na sociedade, e a Bíblia nos diz que a mulher sábia, ela edifica. Então, nós temos um grande poder nas nossas mãos. Amém? Não como o mundo diz, né? Empoderamento, aquela coisa que somos autossuficientes, mas debaixo da vontade de Deus, debaixo da ordem que Deus instituiu na família, no casamento, nós podemos sim fazer grande diferença. Amém? E nós estamos no Janeiro Rosa. Nós vamos falar um pouquinho sobre o 3º capítulo. E na semana passada, nós aprendemos um pouco sobre o início, né? Como a Esther chegou a ser rainha. Então, nós aprendemos que ela era criada por Mardoqueu e ela estava, né, na Pérsia. Ela foi, aconteceu tudo aquilo com a rainha, né? Ela não foi quando o rei pediu, o rei destituiu ela do trono e precisou de uma rainha nova. A Bíblia também traz uma versão de Radassa. E, sendo assim, Esther passou pelo embelezamento, spa de 1 ano, né, como a preletora falou semana passada, fez todos os tratamentos possíveis da época, ficou ali mais bonita, porque ela era bonita, e foi, então, instituída rainha daquele trono. E o próximo capítulo, nós vamos falar um pouquinho, e o tema é ameaças. Você sabe o que é uma ameaça? Quem aqui... Gente, eu me tremi inteira quando isso acontecia comigo. Inteira. Estava lá na escola, acontecia alguma coisa, alguém falava assim, eu vou te pegar na saída. Ninguém nunca ouviu isso? Porque eu contava para minha irmã. Porque eu sou mais velha. Mas eu me tremi inteira, eu começava a chorar. Minha irmã falava, deixa que eu vou lá, eu pego, eu bato. Eu vou lá e eu enfrento, né, mais nova. E aí, quando eu estudava numa escola que a minha irmã não estudava, chorava todo dia, né? Dava meu lanche todo dia, enfim. Mas a ameaça é isso. É alguém te intimidar. Falar alguma coisa, quando alguém te ameaça, faz uma ameaça de morte. Ele está dizendo uma intenção do coração que ele quer realizar e que é para você temer. Ninguém ameaça ninguém para a pessoa dormir tranquilo. Ai,
Eu estou lá na escola, tem 2 aulas para terminar. A pessoa fala, eu vou te pegar na saída. Você consegue estudar? Consegue se concentrar? Você fica pensando, ai meu Deus, por onde eu vou sair? Aí será que minha mãe vai chegar a tempo? Aí eu começava a suar, eu não me concentrava. Então a ameaça, ela vem, ela faz o quê com o ser humano? Desestabiliza. Você fica ali temerosa, com medo, você fica inseguro. Então a ameaça, ela não é algo muito bom. E para finalizar ali, semana passada, deixa eu ver aqui o nome certinho para eu não falar bobeira para os irmãos, né? 2 encarregados assim do rei, eles estavam tramando contra a vida do rei, e a Amã, mediante a Esther, houve ali uma mediação e conseguiram que o rei se livrasse dessa ameaça também, né, desse plano contra o rei. E então Amã ficou engrandecido no reino. Então hoje nós vamos focar nessa passagem, porque ele estava se achando, né, o tal. O rei deu muita autoridade para ele. E as pessoas com poder, elas têm 2 opções. Se esse poder for usado para o mal, pode acabar com a vida de muitas pessoas. Mas se esse poder for usado para o bem, pode ajudar muitas pessoas. Então nós vamos lá no capítulo 3. Semana passada foi falado sobre o 1 e o 2. E aí, queridos, eu vou lendo. Nós vamos ler o capítulo 3 todo. Mas, durante o capítulo 3, eu vou parando e depois nós vamos voltando, tá bom? No 3:1 diz assim: Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou. E pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam durante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca deles, porque Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: Por que transgride o mandado do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhes isso, dia após dia, e não lhe dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque eles lhe tinham declarado que era judeu. Amém? Então, aqui a gente vê que, mediante a tudo o que estava acontecendo, Mardoqueu, ele não se rendeu ao que ele não acreditava. Muitas pessoas podem achar que, mas é o governo, tem que fazer. Mas aqui, irmãos, você tinha que se prostrar, se render, como se você estivesse adorando aquela pessoa, exaltando aquela pessoa, como se aquela pessoa fosse Deus. E se você não fizesse isso, sua vida corria risco. E Mardoqueu, ele falou, não, eu não vou me prostrar. Ele não, né, imagina que ele não saiu falando aí para todo mundo, mas a posição dele foi firme. Então, ele não se inclinou, mesmo temendo, acredito, que ele deveria ter medo, mas ele não se inclinou. E aí vamos continuar lá no 5. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos, e pôr as mãos só em Mardoqueu, porque ele haviam declarado que seu povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus e o povo de Mardoqueu que havia em todo o reino de Assuero. Então, irmãos, a gente vê aqui que o inimigo, ele se levanta, né? Nós não podemos levar a nossa vida achando que é uma brincadeirinha, que tem o bem e tem o mal. Igual no desenho animado, tem o bonzinho, tem o malvadinho. A nossa vida espiritual não é assim. Existe um reino das trevas que já perdeu, eles não têm como ganhar, e tem o reino da luz, que já venceu. Mas o que o reino das trevas quer fazer? Tem salvação para eles?
para o inimigo, para o diabo? Não. Ele tem rendição? Não. Ele tem como se salvar? Não. Então, o que ele faz? Quanto mais gente ele puder levar com ele, melhor para ele, na cabeça, né? Na intenção do mal. Então, a gente não pode brincar que, não, mas isso não tem problema. Eles levam muito a sério o reino espiritual. E nós também devemos levar. E aqui nós vemos uma clara intenção de acabar com esse povo. E a gente sabe que o povo judeu, a história toda, inclusive até hoje, o foco dos inimigos é acabar com os judeus. A Bíblia, a gente vê a Bíblia acontecendo atualmente na televisão, nas redes sociais. Aquilo sempre aconteceu. E nós podemos confiar que Deus sempre esteve com Israel. E Deus sempre está com o povo dele. E graças a Jesus, foi estendido a todos nós. Porque nós não entraríamos, né? Nós não conseguiríamos. Mas graças ao favor de Jesus na cruz, eu e você temos essa chance também. Glória a Deus. Mas aqui a situação ficou difícil. E o inimigo, ele acha brechinha. Então, ele tenta achar uma brecha. Amã ficou pensando o que ele poderia fazer com o poder que ele tinha, como ele poderia pôr o plano dele em ação. E não só fazer mal a uma pessoa, mas toda uma nação que descendia ali, que estava ali, né? Mas ele se esquece que quem está com Mardoqueu é o Deus Todo-Poderoso, e Mardoqueu não se rendeu. E mesmo quando a situação parece impossível, porque aqui pensa, é o segundo homem abaixo do rei. Aqui é como se fosse o nosso vice-presidente. Se ele baixar um decreto, assinar e publicar, você tem que cumprir perante a lei. Então, não era uma situação fácil. E às vezes a gente se pega em situações assim, se pega em situações que ameaçam a nossa paz, né? Ameaçam a nossa saúde. Vem o médico e te dá uma notícia, e aquilo você fala, meu Deus, como o irmão pregou, né? Um dia testemunhou, sente uma dor, daqui a pouco você sente essa ameaça de eu vou sair do hospital, eu não vou sair do hospital, minha família, os meus entes queridos. Quando nós temos na família alguém com vícios, a gente vive nessa tensão, né, da pessoa recair. Então, as ameaças nas nossas vidas, elas são constantes. Mas nós temos que crer e não temer. Eu até pensei, será que o louvor vai cantar a música que eu gosto? Que fala, temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu a batalha. Então, Deus nunca perdeu. Nunca. Então, ele não vai perder na sua vez, amém? Não importa o que você esteja passando. Não importa se tem aí um Amã na sua vida, arrumando uma situação para te trazer medo, insegurança. Sabe quando você trabalha numa empresa e aí vem o RH? O RH causa isso aqui, né? Eu tenho uma amiga que trabalha para o RH e ela fala, nossa, perto do fim do ano ninguém quer falar comigo, não me dá nem oi. Se eu falar, vem aqui na minha sala, a pessoa, não posso. Agora eu não posso. Porque se sente ameaçado. Aí eu vou mandar embora, né? Agora eu vou rodar. Então, nós temos que crer que quem luta as nossas batalhas já venceu. E mesmo que alguém se levante, uma situação se levante, mesmo que seja algo muito grandioso, Deus pode intervir. Mas nós vemos aqui que Mardoqueu não abandonou. Ele ficou firme. Então, Deus faz grandes coisas, mas também tem a nossa parte. Deus é poderoso para fazer sozinho? Óbvio que é. Mas é um relacionamento. Ele faz a parte dele e você faz a sua. Eu faço a minha. Amém? E seguindo aí, só para vocês entenderem um decreto, no 7, no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou isto é, a sorte perante Amã, para cada dia e para cada mês, até o do 10º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero, existem espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo
cujas leis são diferentes das leis de todos os teus povos, e que não cumpre as leis do rei. Por isso, não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os mantém e os porei nas mãos dos que fizeram a obra, 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel de sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também este povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então, aqui, lendo assim, parece que não tem jeito. Porque o rei, com toda a autoridade, passou a autoridade para o outro e disse: faça o que você bem entender. O rei, a prata é sua, o povo é seu. Mesmo assim, mesmo quando você está, sabe, no último suspiro de esperança, você fala: ixi, agora não deu. Não podemos nos esquecer que sempre tem alguém para nos defender. A Bíblia fala que o diabo, ele é o acusador, que é esse que faz a ameaça, que vem para perturbar a nossa paz, que vem para trazer medo, que vem para trazer insegurança. Mas a Bíblia também fala que Jesus é o nosso advogado. Então, assim, a minha irmã já me defendia, ela é advogada. Se eu tiver algum BO, com certeza chamaria ela, mas ela já me defendia. Então, você tem que crer que você tem um irmão todo-poderoso que te defende. Defende suas lutas, defende suas guerras, defende seus problemas, defende a injustiça. Porque aqui, Amã não tinha feito nada sobrenatural, assim, não ofendeu ninguém. A pessoa ficou ofendida pessoalmente, mas não porque a nossa luta é contra as pessoas. A nossa luta é contra os principados, as potestades, o reino das trevas, que age através das pessoas que não conhecem a Deus. Então, nós temos que ter sabedoria, assim como esse homem teve, né? Ele já tinha sabedoria. Se você ler um pouquinho antes, você vai perceber que até esse momento, ninguém sabia que Esther era judia, ninguém sabia, porque foi uma recomendação dele, não fala, fica quietinha. Então, nós temos que ter sabedoria no reino de Deus, mesmo quando está uma confusão. E a gente quer o quê? Falar. A gente quer o quê? Contar nosso lado. Não, porque você não sabe. E, assim, ela falou isso, mas você não sabe o que ela fez comigo, você não sabe o que ele me falou, você não sabe como ele é em casa, você não sabe como é minha chefe, você não sabe a situação que eu passo. Então, muitas vezes, ter sabedoria é ficar em silêncio e ir para quem pode resolver. Quem pode resolver? Deus. Então, foi isso que eles fizeram. Não vou entrar nos cenas do próximo capítulo, né? Senão eu vou pregar no lugar da próxima pessoa. Mas temos que confiar em Deus. E seguindo aí, irmãos, no 12 diz assim: então chamaram os escrivãs do rei no dia 13 do mesmo, conforme tudo que Amã mandou, e escreveu aos príncipes do rei e aos governantes que havia sobre cada província, e aos líderes de cada povo, e a cada província segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei selou. Então, assim, era um decreto oficial. Sabe quando a pessoa joga xadrez e dá o checkmate? Era isso aqui. Então, muitas vezes a gente se esmurece perante a ameaça. Quando você era criança e alguém te ameaçava, você não sentia medo? Quando nós somos adultos também, porque as ameaças vão mudando. Quando você é criança, é alguém te batendo na escola. Quando você é maior, é alguém ameaçando sua família, ameaçando... Não que alguém vai te ameaçar, mas tem situações que podem ameaçar o nosso casamento, que podem ameaçar algum relacionamento, que podem ameaçar uma posição que você tem. Então, sempre que essas ameaças chegarem, nós temos que nos manter firme e confiar que o Deus que não perde guerras luta ao nosso lado. Amém? E o que se levanta contra nós tem que cair. Não tem outra opção. Não tem como eles ficarem em pé. Eles podem até ficar por um tempo, mas ele tem que cair. Então, queridos, não tenham medo.
Não tenham medo de servir a Deus e confiar nele. Não tenham medo de orar e esperar em Deus. Eu sei que não é fácil. A Bíblia conta aqui, a gente vai lendo, parece que durou um dia, né? Parece que de manhã o Amã foi nomeado o Bambambam, à tarde o rei fez o decreto, e à noite estava todo mundo em perseguição. Não é assim. Assim como nas nossas vidas, as coisas levam tempo. Então, Amã foi nomeado, se vangloria. Naquele tempo, deveria ter muitas festas, honras. E aí, depois, aquilo... Agora, isso a gente pode usar o desenho animado. Sabe o capetinho que fica aqui? Ah lá, Amã não se prostra. Você passou de novo, ele não se prostou. Mardoqueu não se prostrou. Ah lá, ele está te enfrentando. Ele não aceita sua autoridade. E pipipi, e papapá. Não tem uma voz que fala na sua cabeça? Quando a gente alimenta muito essa voz, ela cresce. Quando a gente alimenta outra voz, que é a voz do Espírito Santo, essa voz ela vai ficando quietinha, baixinha. Então, isso aí leva um tempo. Porque a gente tem essa visão de ler a Bíblia e falar, nossa, mas Deus resolveu em um dia? E não é assim, queridos. Então, eu sei que nós temos pressa. Principalmente quando nós estamos em uma situação dessa, de ameaça, uma situação de medo, de confronto. Mas a gente não pode perder a nossa fé. A Bíblia diz que nós vivemos de fé em fé. Nós temos que todo dia, igual uma planta, regar um pouquinho a nossa fé. Para mais um dia, para caminhar. Porque o cristão, ele só caminha em fé. Não tem como nós caminharmos sem ter fé. Amém? E assim como a semente, a nossa fé vai crescendo. Ela é pequenininha, ela vai ficando grande. A nossa fé esse ano está bem grande. Amém, irmãos? E quando a luta for grande, parecer impossível, parecer difícil de lidar, nós precisamos clamar. Clamar a Deus, pedir a Deus sabedoria, graça, discernimento. E nos tempos que a gente vive hoje, a gente usa esse termo ameaça, parece forte, né? Parece que alguém vai te bater, te matar. Mas a ameaça, ela está aí todos os dias. Se você não vigiar e não estiver atento, a gente se dobra a essa ameaça. Não que você cai, mas você se rende. Ah, realmente, é muito puxado para mim. Ah, realmente, isso aqui não tem mais solução. Ah, já orei. Faz 5 anos que eu oro. Ah, já jejuei. Ah, isso aqui não... Eu vou lá, o juiz não abre. Eu vou lá, o juiz não abre. Eu vou lá. Então, aqui, queridos, Deus nos traz à memória que não podemos esquecer de quem nós somos filhos. Nós estamos vivendo na época da graça, que a gente tem todo esse entendimento do Espírito Santo, da obra de Jesus na cruz. Nós temos que ficar firme. Porque essas pessoas que viveram nesse tempo e eram firmes, muitas vezes eles eram firmes porque era o costume da época, a religião da época. Eu creio que eles tinham fé no coração. Mas quem é judeu, raiz, eles crescem com isso no coração. Eles crescem com essa reverência a Deus, ao Criador, e não vai se prostrar ao outro. E nós temos que ter isso, porque nós temos fé, nós conhecemos o sacrifício. Nós já sabemos que Jesus já morreu na cruz. A letra da música fala, né, que o véu rasgou e o caminho abriu. Então, já está aberto para nós. O que é uma ameaça do inimigo nas nossas vidas? Amém? Só que, para isso, nós temos que estar sempre focado na palavra, focado na oração, focado em Deus. Porque quando vem a ameaça, você pode bambear, né? Pode chorar, pode ficar com medo, pode sentir todas as emoções. Mas nós temos que reagir buscando a Deus. E aqui, depois vai falar um pouco mais de tudo que eles fizeram, e aí todo mundo ficou sabendo, e você vê que tem um cuidado de escrever na língua de cada um, deixar tudo bem descrito para todo mundo entender, não falar, eu não fiz porque eu não sabia, eu achei que não era assim. Então, assim, e além de tudo, porque o inimigo ele é bem astuto, sabe? Ele é traiçoeiro. Foi tudo escrito no nome do rei, assinado carimbado, né, com o anel do rei. Então, assim, o rei deu autoridade para ele? Deu. Mas ele sabia que, tendo a autoridade do rei, ele poderia ser bem mais rápido, ser bem mais eficaz
do que no nome dele. Então, aqui era toda a autoridade ali. Tudo. Tipo assim, como se fosse o presidente hoje baixasse um decreto. Lembra da pandemia? Quem imaginou que fecharia tudo? Tudo. Eu trabalhava numa escola na época e eu lembro que a gente saiu. Há um tempo antes teve a greve dos caminhoneiros. Vocês se lembram? Da gasolina e tudo mais. E nós ficamos assim 2 dias em casa. E quando teve a pandemia, nós saímos do mesmo jeito. Nós fechamos tudo, eu não levei nada para casa, nenhum planejamento, um diário, nada. Aí eu pensei, segunda-feira estaremos aqui. E passou um dia, passou 2, e a direção falou, olha, vamos mais uma semana. Aí nós entramos de férias para ver se... E não voltava. Então, dependendo da situação, ela foge do nosso controle. Por exemplo, uma escola fechar, uma igreja fechar, coisas quase que o mercado que é básico, ter praticamente horário para você ir, como você ir, né? Eu creio que a pandemia ela trouxe um pouquinho, assim, uns milímetros do que vai ser a grande tribulação, na minha visão, tá? Agora é a Mayara falando, porque a gente sabe que quando apertar para valer, que eu creio que a igreja não estará mais aqui, nem comprar você vai poder, se você não tiver a marca. Então, na pandemia, eu me sentia meio assim. Se você não tem máscara, cadê seu... Né, tinha que medir. Aí, seu corpo não tivesse na temperatura ideal, você não podia entrar. Tivesse 38, tinha que ir embora do mercado. Então, o mundo ele está preparado para tudo isso. Mas nós não podemos ter medo. Porque os dias são de aflição. Mas Jesus disse, tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. E nós já vencemos com Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, se entregou, e você aceitou o sacrifício de Jesus, você já recebeu a vida eterna. Então, mesmo que os dias ruins venham, o medo, se você está enfrentando alguma situação que te traz medo, se você está enfrentando alguma situação que te deixa muito preocupado, que te deixa angustiado, sabe aquele sentimento assim, que não é nem no coração, nem no estômago, é no meio do caminho aqui? Parece que vai te faltar ar. Deus tem um plano e um propósito, e na hora certa, Ele vai vir ao seu socorro, amém? Mas nós temos que confiar que Deus está nos socorrendo. Às vezes, quando no tempo, Deus fica em silêncio. Vocês já tiveram essa sensação de Deus não ouvir? Parece que Deus não está ouvindo. Você ora, e não vai melhorando, parece que vai piorando a situação. Mas Deus ele não perdeu o controle de nada. Ele sabe quando um fio de cabelo cai, Ele sabe os tecidos que foram feitos no ventre da nossa mãe, quando nós nos formamos. Então, o que é uma situação para Ele? Humana, né? Uma situação humana. Então, nós temos que confiar que, mesmo em meio ao medo, em meio à insegurança, às ameaças do inimigo, nós temos que crer que nós estamos do lado vencedor. Então, você já está do lado vencedor. Está na dúvida se você vai vencer? Vai vencer. Você crê? Amém, porque você já venceu. E se nós estamos com Cristo, nada é impossível para nós, porque nada é impossível para Deus. E você pode não entender os porquês, os para quê, quando, que horas, que dia, mas Deus vai fazer, eu creio. E eu creio também que Ele não vai fazer do nosso jeito, vai fazer do jeito dele, que é bem melhor que o nosso, amém? Então aqui, esse povo, irmãos, eles estavam passando mais uma vez por uma perseguição. E nós cristãos, nós também vivemos essa perseguição. Já estamos vivendo. E nós temos que nos atentar para não levar para o pessoal, como aqui, não achar que essa pessoa é implicante, né? Ai, essa pessoa, nossa, eu entrar... Sabe aquela pessoa, todo mundo tem uma pessoa dessa na família. Chega e fala, e aí? Não foi para a igreja hoje? Você não é crente? Hoje não tem culto? Você não mora lá na igreja? Aí, se a pessoa tem problema com bebida, você chega na família, a primeira coisa que a pessoa fala, quer uma cerveja? Gelada? Aí, se você se é uma igreja que tem costume, nossa, não vai cortar esse cabelo? Nossa, você não vai, né, raspar o pelo? Então, sempre tem alguém cutucando, sabe? Cutucando, deixando a gente ali desestabilizado,
que você já vai para o lugar pensando, nossa, aquela pessoa vai estar lá, ela vai falar isso para mim. Mas, queridos, a nossa luta não é contra essa pessoa. Porque eu creio que, sabe essas pessoas, quando elas se convertem, elas são boas para a obra. Porque do mesmo jeito que elas atentam, elas são abençoadas depois. Então, a nossa luta não é contra as pessoas, não é contra a pessoa da sua casa, não é contra o médico que te dá aquela notícia maravilhosa, né? Que parece que não está nem aí com a sua dor. Não é com os advogados, que às vezes tem que dar, né, uma chamada de atenção para você entrar na linha. Não é nada disso. A nossa luta é contra o reino espiritual. E quanto mais forte você tiver no reino espiritual, mais fácil vai ser vencer a luta e ficar firme. Porque a Bíblia nos diz sobre a armadura de Deus. Ela é visível? Você está andando armado por aí? Você está carregando a couraça da justiça aí, deixou no canto do lado as sandálias, o capacete? Não, nós estamos com ele espiritualmente. Então, tudo isso que está escrito na Bíblia é muito atual. Essa ameaça que esse povo passou, esse temor que eles tiveram, essa insegurança, nós também passamos nas nossas vidas. Mas nós temos que confiar num Deus todo-poderoso que a gente serve. Assim como ele. Ele não ficou saindo por aí falando, né? Eu sirvo. Não tem problema. Pode vir, Amã. Vem que aqui quem está comigo é grandão. Ninguém faz isso. Nós temos que orar. Entregar na mão de Deus. E não ficar enfrentando. Você viu que Mardoqueu, ele não fica batendo boca aqui. E não fica pelos cantos. Agora eu vou arrumar meu pessoal. Se a Amã tem o dele, eu vou arrumar os meus. Eu vou pegar um pessoal aqui que vem para o meu time. Não, porque não é humano. É algo espiritual. E nós temos que ter essa visão. Você é uma pessoa humana andando por aí. Mas se Deus nos desse a visão do reino espiritual, você iria ver que o reino físico é bem simples. Que o reino espiritual é guerra. Guerra. Eles estão guerreando. Estão guerreando pelo quê? Pelas nossas vidas. Por mais que você entregou sua vida para Jesus, você está salvo? Você acha que o inimigo está feliz que você vem na igreja? Você acha que o inimigo fica feliz quando ele taca ali uma ameaça e você não responde, no seu espírito você fala, Senhor, me ajuda, me dá força, me dá sabedoria. E não discute com a pessoa, e não bate boca com a pessoa? O inimigo não fica feliz. Mas quanto mais nós estivermos fortalecidos no Senhor, mais fácil vai ser estar no dia da angústia, no dia do medo, no dia das ameaças, no dia das aflições. Nós temos que crer que nós já vencemos. Tudo que nós passarmos aqui. Fala, hoje eu estou passando por um problema financeiro. Você já venceu. Eu estou passando por um problema, minha família não é cristã. Você já venceu. Eu estou com uma enfermidade. Você já venceu. Tudo que nós passarmos aqui na terra pode passar com a cabeça erguida, porque nós já vencemos. É fácil, irmãos? Falar, nossa, fui lá no médico, está pior do que ontem. Mas eu estou feliz da vida e eu vou... Não, não é fácil, nós temos que ser realistas. Mas nós temos que entender que nós somos espirituais. E nós estamos sendo treinados para a eternidade. Eu sempre falo isso, a gente tem que se preocupar com a eternidade. Aqui é a prévia do que nós vamos viver na eternidade. Então, tudo isso aqui vai passar. Toda ameaça que você está passando, todo o temor, toda injustiça, toda perseguição vai passar. E Deus vai te honrar. A Bíblia diz que nós teremos uma coroa de justiça. Então, Deus está vendo você. Deus, ele se importa. Que pai que não se importa? Fala, hoje eu não vou ver meu filho, não. E o problema dele está sério, mas hoje eu tenho o Japão para cuidar, a África, a China, hoje eu estou sem tempo. Deus não faz isso. Ele é onipresente, onipotente, e ele é todo-poderoso. E ele é especialista em impossível. Então, não limite a sua mente ao que você pode fazer. Porque aqui, com certeza, Mardoqueu devia ter alguns planos. E agora, né? O que eu vou fazer aqui? Né? Não vou falar, porque é a próxima. Mas Deus, ele dá sabedoria até para você criar os seus planos e enfrentar as suas guerras pessoais. Amém? Você crê? Porque o povo crente tem que ser um povo de fé. Você tem fé?
E eu creio que para viver os milagres, para testemunhar, nós temos que ter o processo. Amém? A gente quer testemunhar, quer falar, olha, Deus foi fiel, me abriu essa porta de emprego, Deus me curou, Deus libertou meu filho, Deus restaurou meu casamento. Tem que ter um processo. E se você é a pessoa cristã, no meio desse processo, Deus quer usar a sua vida. Mas eu não sei falar. Eu não sei como ir, eu não sei o que fazer. Nós vamos ver mais para frente que Deus coloca as pessoas certas nos lugares com um propósito. Então, se você está onde você está, se você faz o que você faz, se você está na família que você está, você tem um propósito lá. Não se abale com o que se levanta contra você. Não se esmoreça com o que se levanta contra você. Creia que você é capaz. Não porque você é bonito, você é bom. Creia que você é capaz, porque quem vai ao seu lado é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Amém? Eu vou convidar os irmãos a ficarem em pé, porque assim como Amã se levantou contra Mardoqueu, se levantou contra os judeus nessa época, contra o povo da Ester, o inimigo ele se levanta mesmo contra as nossas vidas. Mas ele já se levanta para cair. Ele é insistente, porque ele sabe que o lugar dele não é em pé. Mas ele se levanta. Aí ele cai, ele se levanta. Mas nós temos que ser mais insistentes que ele, amém? Porque nós já vencemos. E eu vou convidar o grupo de louvor para estar aqui. Pense aí nos momentos que você tem vivido na sua vida. Momentos talvez de medo, momentos talvez de angústia, momentos talvez de decisões que você tem que tomar e você ficar preocupado. Se eu vou para A, se eu vou para B, o que eu faço? Leve o seu coração agora a Deus, não se preocupe com quem está do seu lado, quem está vendo, se você levanta a mão, se você chora. Nós temos que ter o nosso momento com Deus, independente do que o mundo real está vendo. Amém? Porque o reino espiritual, ele já está liberado para nós. As bênçãos do Senhor já estão liberadas para nós. Basta nós crermos, basta nós buscarmos a Deus. Então, eu gostaria que você pensasse aí nas aflições que você tem vivido, nas ameaças que têm se levantado contra você, nas ameaças que se levantam contra a sua família, contra os relacionamentos nas famílias, contra casamento. Que o Senhor possa trazer à sua memória pelo que você tem que orar. Nós não vamos ignorar o que está acontecendo, porque nós estamos aqui nesse mundo. Mas nós vamos enfrentar, porque nosso Deus é um Deus todo-poderoso. E as suas batalhas, Ele luta com você. Você não vai sozinho para a guerra. Deus vai ao seu lado, te sustentando, te dando comida, te dando água. E se precisar, te leva até no colo. Se você estiver muito abatido, Ele te carrega, amém? Então, enquanto o grupo estiver louvando aqui, adorando ao Senhor, pense aí nas suas aflições, nas suas angústias. E se você desejar, se você quiser uma oração, porque o exército do Senhor, ele não é sozinho, ele não é de uma pessoa. O exército de Deus é de toda a igreja. E nós vamos guerrear juntos. Então, se você deseja enfrentar, não se esmurecer, se você está passando por alguma situação que você fala, Senhor, eu já venci essa situação. Senhor, isso que está vindo me afligir, eu já venci. E nós vamos orar juntos, em família, como um grande exército que está guerrando junto aqui nessa terra. Crendo que o nosso líder, o Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Exércitos, vai à nossa frente e essa batalha já foi ganha. Mas nós precisamos agir em fé. Então, se você tem fé, se você crê em Jesus, se você crê que Deus é um Deus Todo-Poderoso, enquanto o grupo estiver louvando, você vem até aqui à frente e já começa a fazer sua oração. Já entrega para Deus suas aflições, seus medos, suas angústias. Entrega para Deus as ameaças que vêm afligindo sua vida, sua saúde, seu emocional, seu trabalho. Entrega para Deus. E juntos
Nós vamos descer e orar e crer que essa batalha já está ganha para a honra e glória do Senhor. E nós vamos sair daqui fortes, sem medo, sem esmurecer perante as tentações, as aflições do mal. Em nome de Jesus.